A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um que está chegando, cada um que está compartilhando. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno, maravilhoso Pai, me coloco mais uma vez em Tua presença, nesse compromisso de estar em Tua presença. Pai, que diminua eu, desça ao Senhor, que eu desapareça, Espírito Santo apareça neste lugar. Que seja para exaltar, seja para corrigir, que não venha eu falar nada aqui neste lugar, Pai. Espírito Santo, eu quero sentar para te ouvir. Cuida de mim, Espírito Santo. Cuida do meu levantar, do meu deitar. Cuida dos meus filhos, da minha esposa, dos meus vizinhos. Cuida de cada pessoa que está nessa live. Pessoas que entram aqui apenas para ouvir. Outros que entram para observar. E outros que entram para receber a cura, o milagre e ouvir Deus falar. Pai, fala nesta noite de uma maneira especial. Cuida, Senhor, daquele que passou por um ganho e daquele que passou por uma perca também. Pai, entra com providência em nossa casa, em nossa família, em nossa saúde. Visita os hospitais. Espírito Santo, visita agora. Visita Minas Gerais, Senhor. Visita, Senhor, as cidades de Minas Gerais. Espírito Santo, se o Senhor quiser revelar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser revelar, o Senhor continua sendo Deus. Mas fala comigo, Deus, eis-me aqui, preparado para te ouvir, entregar o que o Senhor manda. Mas se o Senhor não quiser falar, se o Espírito Santo hoje não quiser revelar, pelo menos olha por nós. Que o teu olhar nos cura, teu olhar nos liberta, teu olhar nos salva. Porque a sombra de Deus curou. Porque havia um jovem demoniado que Jesus não falou nada. Somente a sombra do Senhor expulsou o demônio que estava naquele jovem. Então o silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus é uma resposta para a minha vida, para a minha casa. O silêncio de Deus fala conosco, Deus. Por favor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você hoje for analisar sua vida, você não é pastor, não é padre,
não é missionário, nada disso. A pergunta que Deus está mandando eu fazer para você é: hoje, você está preparado para a volta de Jesus? Sim ou não? O Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração. Seja sincero. Seja sincero. Não precisa mentir, não precisa. Se Jesus, você está preparado mesmo para a volta de Jesus? Ah, eu vou colocar aqui sim, mas eu sei que eu não estou. Então você está mentindo. Mas tem pessoas que estão dizendo aqui não. Não. Eu estou vendo muitas pessoas dizendo sim e estou vendo pessoas dizendo talvez. Será? A pergunta que eu fiz para você é: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrar com ele? Sim ou não? É só isso. Ah, talvez. Não, isso não é resposta. A resposta é sim ou não. Eu estou vendo muitas pessoas aqui colocando não. 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 A pergunta é para você: você quer se preparar? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui não para te condenar. Eu estou aqui para te ajudar. E o Espírito Santo está falando no meu coração. Ainda há oportunidade para a árvore cortada. Ainda há oportunidade para a árvore que está cortada. Para você que está ferido. Porque a Bíblia vai dizer que há tudo ao seu tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos aqueles que nele crê. Sabe o que que nos faz? Sabe o que que nos faz afastar de Deus? Muitas das vezes a amizade. Muitas das vezes a amizade. Muitas das vezes o lugar que você frequenta te faz afastar de Deus. Quando eu trabalhei numa empresa, presta atenção. Eu trabalhei numa empresa e eu descobri que o dono da empresa não gostava de crente, de pessoas de igreja. Por quê? Porque esse dono da empresa, toda sexta-feira, ele sentia um churrasqueiro no pátio da empresa e os que bebia ia para lá. E ali eles botavam um litrão de cachaça, cerveja. E o povo, esse é meu patrão. E isso não era uma vez por mês, era toda sexta-feira. Só que eu e mais o outro irmão, ele chamava nós para comer carne e refrigerante. Eu dizia, não, não quero não, obrigado. E eu nunca fui. E esse homem cada vez mais rico,
e os empregados dele cada vez mais pobres. Ele nunca pagou em cartão. O negócio dele era dinheiro. Ele te chamava para fazer o pagamento, ele contava 100, 200, 300, 400. No final, ele pegava o dinheiro na mão. Quer não? Se você não quiser, eu fico para mim. Ah, não vai gastar tudo não, hein? Para segunda-feira não me pedir emprestado. Porque eu não sou banco para ficar emprestando dinheiro a ninguém não, hein? Mas quando chegava na minha vez, ele mandava os outros pagar. Quando chegava na minha vez, ele mandava a mulher dele ou o filho dele me pagar. Eu nunca recebi da mão dele. E no dia que ele descobriu que eu era cristão, ele mandou embora. Você chegava, não tenho nada contra, tá, irmão? Tenho nada contra, cada um faz a sua vida que você quiser. Mas você chegava na empresa dele para trabalhar, ele tinha um canto aonde ali ele colocava as imagens dele. Na casa dele, você chegava no portão, tinha uma imagem, tinha as coisas, mas ele não olhava nos meus olhos. Um dia nós precisamos pegar um serviço na casa dele, ele não deixou eu entrar. Até que ele me mandou embora do serviço. No dia do pagamento, ele colocou o dinheiro em cima da mesa e não falou nada. Que era ele que tinha que assinar. Saí dali triste. Saí dali com o coração machucado. Saí dali com pensamento, por que ele fez isso? Eu não faltava serviço. Nunca cheguei atrasado. Nunca dei um atestado. Por que ele fez isso? Mas passou 3 meses, 4 meses depois, eu entrei no fórum para trabalhar. E fiquei 14 anos. Então tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você não vai entender. Naquele dia eu perguntei, Deus, por que eu fiz para esse homem me mandar embora? O que eu fiz para esse homem me mandar embora? Estou precisando do trabalho, nunca faltei serviço, mas Deus já estava preparando uma porta para 14 anos. Em um lugar aonde eu seria bem recebido. Porque Deus cuida de quem cuida da obra dele. Se você conhece alguém que faz a obra de Deus e Deus não está cuidando dele, é porque verdadeiramente ele não está cuidando das coisas de Deus como deveria fazer. E não é porque está dentro da igreja, não. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não estão tendo dinheiro nem para comprar um bujão de gás. Estão cozinhando no fogão a lenha. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não estão tendo dinheiro nem para pagar o aluguel. Então, o segredo não é você estar dentro da igreja. O segredo, para você entender, o segredo não é você ter um cargo na igreja. O segredo não é você estar dentro da igreja. O segredo não é você ser um líder de igreja. O segredo não é você ser uma pessoa da igreja. O segredo é a igreja estar em você. Você está na igreja, mas a igreja está em você. A igreja é Cristo. Cristo é a igreja. Por isso que muitas das vezes você não luta, mas você não tem resultado. Mas eu vou para a igreja, mas a igreja vai em você. Mas eu canto, eu prego, eu pulo, eu sapateio na igreja, mas a igreja está em você.
É aí que eu quero ensinar nesta noite. Muitas das vezes você limpa a igreja. Muitas das vezes você dizima na igreja, você oferta na igreja, você ajuda na igreja. Mas a pergunta é: a igreja está em você, senhor? A igreja está em você, senhora? Eu vou dar 2 provas quando a igreja está em você. E quando a igreja não está em você. Olha a diferença. Quando a igreja não está em você, você não é perseguido, caluniado, criticado, porque a igreja não está em você. Mas quando a igreja está em você, você é perseguido. Missionário, estão me perseguindo, é porque a igreja está em você. Eu não faço nada, missionário, para os outros, estão me criticando, é porque a igreja está em você. Quem está com a igreja é diferente, irmão. O sorriso é diferente. O tratamento é diferente. O falar é diferente, até na hora da raiva. Esses dias aconteceu uma coisa aqui em casa que me tirou do chão. Mas eu sentei, contei até 50 antes de falar qualquer coisa, respirei. Mas na hora que eu cheguei nos 15, 16, o Espírito Santo veio e disse: perdoa e não fale nada, porque eu vou falar por você. Então, a vida da gente quem tem o Espírito Santo de Deus, não é rico. Quem tem o Espírito Santo de Deus, aprenda isso. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é rico. Quem tem o Espírito Santo de Deus é abençoado. Porque tem muita gente que é abençoado e não tem dinheiro. Quem tem o Espírito Santo de Deus é manso no falar, com os filhos, com esposa, com esposo, com os vizinhos. Quem tem o Espírito Santo de Deus é procurado. Você pode ter certeza que quem tem o Espírito Santo de Deus é criticado, mas não critica. É julgado, mas não julga. É pisado, mas não pisa. Exemplo de Jesus. Cuspiram em Jesus, ele continuou de cabeça baixa. Bateram no rosto de Jesus, mas ele continuou de cabeça baixa. Colocaram uma fronte, uma coroa de espinho, furando o crânio, a cabeça de Jesus e o sangue sangrando, mas ele continuou de cabeça baixa. Deram vinagre para ele beber, mas ele continuou de cabeça baixa. Chicotearam, arrancaram carne, sangue, mas ele continuou de cabeça baixa. Eleva, chore, carabachandará. O Espírito Santo de Deus está falando nessa noite. Só se vence na vida quem sofre por amor de Cristo.
Só se vence na vida quem sofre por amor de Cristo. Uia, alabaixo de canai. O que você está fazendo na igreja? Eu estou limpando a igreja. Que igreja? Eu estou dizimando a igreja. Que igreja? Aí eu vou para o culto. Que culto? Eu sou o tocador lá da igreja. Que tocador? Eu sou violonista. Que violonista? O que você está fazendo na igreja? Aleluia. Aleluia. Eu vou para a igreja para o meu marido voltar para mim, missionário. Pode ir até para a igreja, mas para Cristo você não está indo. Eu vou para a igreja porque eu estou endividado. Pode ir até para a igreja, mas para Cristo você não está indo. Eu vou para a igreja porque meus negócios estão dando tudo errado e tudo que eu tenho está indo embora. Pode ir até para a igreja, mas para Cristo você não está indo. Ah, eu vou para o culto. Você pode ir para o culto, mas para Cristo você não está indo. Ah, eu vou para a igreja porque meu marido me largou com os filhos, porque minha mulher me largou, porque eu estou ameaçado de morte, de dívida, eu estou cheio de dívida, eu estou passando desespero, então eu vou para a igreja. Você vai para a igreja e vai continuar sendo ameaçado, luta, prova, dificuldade, porque você não está indo para Cristo. Você não está indo para Cristo. Decandaracho, decalabacho. Sabe por quê? O Cristo. Eu vou falar. Sabe por quê? Olha o que o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Você está indo para a igreja para tudo isso que eu acabei de falar aqui? Para você pagar suas dívidas, sua mulher voltar, esse câncer embora, esse desemprego, esses problemas que você está passando, e você está indo para a igreja, você vai continuar com esses problemas. Porque você está indo para a igreja, mas você não está indo para Cristo. Por que Cristo? Você não encontra ele na igreja. Você encontra ele em casa. Você encontra ele no seu trabalho. Você encontra ele dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do Uber. Cristo, você encontra ele dentro do seu quarto em silêncio. Cristo, você encontra ele agora, aonde você estiver agora aí, no hospital, numa cama, aonde você estiver agora, você encontra com ele. Não existe esse negócio, eu vou para a igreja para encontrar com Cristo. Não. E em casa, você está sem ele? No caminho, você está sem ele? No trabalho, você está sem ele? Porque você tem que ir para a igreja encontrar com Cristo, enquanto Cristo encontrou com você agora, aonde você estiver. De cantar abaixo, de cantar ajuda. Missionário, estou aqui na minha empresa agora assistindo a sua live, Cristo está aí. Conversa com ele. Missionário, é verdade. Missionário, eu estou aqui agora desesperado, missionário. Ah, missionário, eu já ia procurar uma igreja. Não, primeiro você procura Cristo. Aonde você estiver, na cadeia, no hospital, na prostituição, no pecado. Você pode estar assistindo essa live agora na boca do tráfico. Você pode estar assistindo essa live agora aí num ponto de prostituição, dentro da casa de prostituição.
dentro da carreta, dentro do avião, dentro do táxi, num ponto de ônibus. Cristo está aí do seu lado. Jesus está aí do seu lado. Jesus está juntinho de você aí agora. Encontra com ele aí agora. Olha o que o Espírito Santo de Deus falou comigo aqui agora. Onde Bartimeu encontrou Jesus? Na Assembleia? Na Batista? Na Universal? Na Mundial? Na Sétimo Dia? Na Metodista? Na Maranata? Onde foi que Bartimeu encontrou com Cristo? No caminho. A mulher de uma hemorragia sofreu 12 anos de uma hemorragia. Ela ouviu falar que Jesus estava passando. Ela não conhecia Jesus e, de repente, ela pergunta: quem é Jesus? Quem é esse Jesus? É o que cura. Ele cura, cura. Ela desceu. Para onde? Para a igreja? Ou ela desceu para o caminho? Bartimeu estava no caminho. A mulher da hemorragia encontrou com Jesus no caminho. Os 10 leprosos encontraram com Jesus no caminho. Havia um centurião. E esse centurião estava com seu criado doente, sentado à beira do caminho. À beira do caminho. Porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. E quando Jesus chega diante dele, ele se levanta: mestre, o meu criado está à beira da morte. E Jesus então olha para ele e diz: queres que eu vou até a tua casa? Ele diz: não, mestre. Eu não sou digno que tu entre em minha casa. E Jesus então responde: por que diz assim? Basta a sua palavra, mestre. E eu creio que ele ficará curado. Jesus então responde: por que diz assim? Então ele fala: porque eu tenho uma conta de 12 soldados. Se eu disser para aquele: vem, ele vem. Se eu disser para esse aqui agora: vai, ele vai. Porque eu sou a autoridade sobre eles. Jesus então olhou e disse: eu nunca vi homem de tanta fé como esse. Sabe o que me chama a atenção? Não se deixe enganar, não. Sabe por quê? Bartimeu, a sua fé te curou. Mulher da hemorragia, a sua fé te curou. 10 leprosos, a sua fé te curou. E quando Jesus olha para aquele soldado, Jesus só dá uma palavra e estende a mão: vai, porque ele já está curado. Então o soldado começa a gritar para ele: vem, 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 vem! Ele levantou! Ele foi curado! E aquele centurião então levantou, olhou para Jesus e correu. E encontrou que o criado que estava na beira da morte, que era um dos seus melhores soldados, de pé. Basta uma palavra. Eu posso, na direção de Deus,
dar uma palavra aqui nessa rede social. Você seja curado e você vai ser curado. Que Deus te abençoa e você vai ser abençoado. Mas você não notou nada? Que nem sempre é o doente que agradeceu Jesus, mas sim quem buscou pelo doente? Irmão, a terra está se afundando. E muitos de vós não estão vendo. Os morros estão descendo. E muitos de vós estão dormindo. Muitos de vós estão... Hoje alguém mandou um vídeo para mim. Pessoas correndo de um lado para o outro. Diante das pessoas, as coisas desabando. E algum tempo atrás, Deus falou. E muitos não estão dormindo. Muitos não estão acreditando. Quando eu falei que eu vi Deus vindo de baixo para cima, e não de cima para baixo, muitos não acreditou. Eu só estou falando o que já passou. Eu já estou entregando o que já foi pregado. Eu não estou aqui dizendo o que vai acontecer. Eu só estou lembrando o que já aconteceu. Mas eu venho aqui dizer para vocês. Busca mais a Deus. Obrigado. Vocês acham que o diabo está feliz com tudo isso que está acontecendo na Terra? Ah, isso é coisa do diabo. Mentira. Ah! Mentira, irmão. Você acha que o diabo queria que tivesse acontecendo tudo isso na Terra? Lógico que não, irmão. Por que, missionário? Porque ele sabe mais do que eu e você. Que isso acontecendo na Terra, o fim dele se aproxima. Ele está desesperado. Você já ouviu falar do anticristo? O anticristo não vai surgir, o anticristo já surgiu. O anticristo não vai aparecer, o anticristo já apareceu. E vocês ouviram a Bíblia falando que o anticristo vai pegar um povo fraco? Vocês já ouviram falar na Bíblia que o anticristo vai pegar cidades fracassadas? Vocês já ouviram falar na Bíblia que o anticristo vai pegar pessoas
O anticristo, ele quer pegar um país, uma nação e um povo fracassado. Por quê? Porque ele vai chegar com uma falsa paz, dando carro para quem perdeu o carro, dando casa para quem perdeu casa, ajudando quem perdeu tudo. Ele vai chegar e abraçar as pessoas necessitadas. Não pode contar comigo. Ai, você viu? Aquele homem veio aqui, ajudou toda a cidade, enviado por alguém. Esse homem é um homem de Deus. Eu faço uma pergunta para você nesta noite. No começo da live eu perguntei se você está preparado para encontrar com Cristo. Se Jesus voltar hoje, ou amanhã, ou depois, você está preparado? Muitas pessoas colocou que não. Não, não, não. Então por que você não se prepara hoje? Então por que você não se prepara agora? Dá uma limpeza nesse celular. Tira tudo que é pecado daí. Pede perdão a Deus. E recomeça a partir de hoje. Por que você não vai lá naquele vizinho, naquele parente e pede perdão? Amanhã, ao chegar no trabalho, não tem aquela pessoa que você tem mágoa, que você tem ódio, que você tem rancor? Por que você não vai até ela amanhã? Ou manda uma mensagem agora para ela? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Estão ensinando que se você der cesta básica, você vai para o céu. Estão ensinando que se você der dízimo, você vai para o céu. Estão ensinando que se você ajudar os outros, você vai para o céu. Você só vai entrar lá se o teu nome estiver escrito no livro da vida. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui foi um convite. Tinha 3 convites aqui. Tinha 3. Eu fui convidado para entrar em um casamento sábado. Eu e minha esposa. Nós se arrumamos e fomos para esse casamento. Eu podia levar mais uma pessoa, mas sobrou esse, porque foi só eu e minha esposa. Se eu não tivesse isso aqui, eu podia até entrar, mas eles tinham que chamar o pai da noiva ou a mãe da noiva para me colocar para dentro. Porque tinha ordem e decência naquele casamento. Eles pagaram segurança para botar ordem no casamento. Aí eu chego desorganizado e vou querer entrar? Não, aguarda um pouquinho. Chama o pai da noiva. Oi, pode deixar ele entrar? Sim, agora você vai entrar.
porque o pai da noiva ou a mãe da noiva deu ordem para você entrar. Por isso que eles entregaram o convite do casamento. Você acha que você vai entrar na presença de Deus do jeito que você está? Você acha que você vai ter um encontro com Deus da forma que você está? Até quando você quer viver essa vida relaxadamente? Vai apertar um pouquinho essa live agora e eu queria que vocês compartilhassem, que vocês dessem like. Eu queria que vocês dessem like, eu queria que vocês se inscrevessem no YouTube. A pergunta para você nesta noite é: preste bem atenção. Será que você está preparado para encontrar com o noivo? Você está com convite na mão? Você não reparou que todas as vezes que você vai para a igreja, que você faz uma comunhão com Deus, que você restaura a sua comunhão, ou que você faz um compromisso com Deus, esse negócio de aceitar a Deus ou não aceita. Quem quer aceitar Jesus? Isso é muito fraco, irmão. Quem quer aceitar Jesus? Isso não existe. Quem quer fazer um compromisso com Deus, porque o compromisso dói na consciência. Compromisso, ele mexe com a consciência. Não, eu não vou fumar porque eu fiz um compromisso. Eu não vou beber porque eu fiz um compromisso. Eu não vou olhar prostituição porque eu fiz um compromisso. Ah, eu aceitei Jesus, mas Jesus, me perdoa, Jesus. Mas eu vou ter que pecar. Mas quando eu faço um compromisso, a minha consciência me cobra. Quando eu faço um compromisso, a minha consciência me cobra. Ó, você fez um compromisso, hein? Quem faz um compromisso com Deus não se arrepende, irmão. Quem faz uma aliança com Deus, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, mas não volta atrás. Missionário, quem faz um compromisso com o Pai. Eu não sei se você já fez um compromisso que você não cumpriu. Você fica feliz ou você fica triste? Você fica feliz quando você faz um compromisso que você não cumpre. Estão te ensinando por aí a ser religioso, a ser religiosa. Ô irmão, se vocês acham que eu estou aqui nessa live 2 vezes por dia por causa de dinheiro, muitos estão enganados. Se as pessoas acham que eu estou aqui nessa live por causa de dinheiro, muitos, mas muitos estão enganados. Por quê, missionário? Porque eu peguei um trabalho. Eu abandonei um trabalho. Eu deixei o trabalho para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor. E eu, com todos os meus problemas, eu era bem remunerado. E tem pessoas que muitas das vezes acham
E quando eu chego aqui que eu falo, você que puder abençoar o missionário, amém. Eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas coisas. E você também não puder, amém, da mesma forma. Eu não precisaria disso. Mas eu posso dar o recado de Deus, de Deus. Você já ouviu falar que abençoado são os que abençoam? Porque melhor é dar do que receber. Então tem gente nessa live que Deus quer te dar o dobro. Tem pessoas nessa live que Deus quer fazer para você 10 vezes mais. Deus quer multiplicar 10 vezes mais. Presta atenção. Eu saí de um trabalho onde eu era bem remunerado, trabalhava dentro do ar-condicionado, não trabalhava feriado, não trabalhava sábado, não trabalhava domingo. Às vezes tinha feriado na quinta-feira, não trabalhava nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. A minha vida era desse jeito. Mas eu posso dar o recado de Deus? Mesmo aqui na live, eu perguntando, quem pode abençoar, ajudar o missionário? Hoje, eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Não me vê aqui na live como aproveitador de ninguém. Vocês não me vê aqui chorando migalha. Vocês não me vê aqui chorando miséria, irmão. Vocês não vão me ver aqui com a lágrima falsa no olho, pedindo, se não for por uma precisão. Então, por isso, as pessoas têm que saber quando é o homem de Deus, quando é o aproveitador e quando é o enganador. O enganador e o aproveitador até parece. Ele chega com lágrimas, os olhos cheios de lágrima aqui na live. Porque ele descobriu que se ele chorar, os outros ajudam. O enganador é aquele que fica te ligando, te procurando, mandando mensagem. E a mensagem deles é só mensagem positiva. A pessoa que quer aproveitar no nome de Cristo, a mensagem dele nunca é mensagem de correção. É só aquela mensagem. Deus vai te abençoar. Está chegando uma benção para você. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a sua situação. Eu estou tão feliz. Porque a verdadeira mensagem de Deus, ela tem correção. É o que está sendo pregado aqui nesta noite. Você quer vitória? Mas a pergunta é, você quer o dono da vitória? A pergunta é essa, você quer vitória? Se eu perguntar aqui quem quer vitória, um monte de gente vai dizer eu. Mas a pergunta é, você quer vitória? Mas e o dono da vitória? Você quer ter o dono da vitória? Você quer andar com o dono da vitória? O dono da cura? O dono da libertação? O dono da salvação? Você quer ter compromisso com ele nesta noite? Para ele começar a te limpar? Só que as pessoas acham, eu tenho que falar, as pessoas acham que é o seguinte, aceitei a Cristo, a minha vida vai mudar. É ruim.
Eu tenho 36 anos que eu estou na presença do Senhor. Até hoje, a escova de Jeová, de Alxa, está passando em mim, irmão. Ó, ó, ó. Tem gente que acha o seguinte: eu vou para a igreja, Deus vai me abençoar. Eu vou para a igreja, Deus vai me curar. Eu vou para a igreja, Deus vai restaurar a minha vida. Não pode parar com isso, irmão. Quando você acha um andarilho na rua e você quer cuidar dele, qual é a primeira coisa que você faz? Dá um banho. E se você encontrar aquele andarilho que tem 2, 3 anos que não toma banho? É só jogar água? Ah, vou pegar uma aguinha e vou jogar nele. É ruim. Eu vi o cara limpando um andarilho esses dias. Não tem aquele sabão que joga no carro? Eu não sei se vocês viram. O cara pegou aquele sabão que lava carro e jogou no cara, e o cara se esfregando com cabelão, o cara se esfregando, e a sujeira descendo. Depois o cara ligou a mangueira no jato e foi jogando. Aonde foi pegando nele, aquela caraca, aquela sujeira de 2 anos foi saindo. O cabelo do cara saiu lama da cabeça do cara. De tanta poeira pegando na beira da estrada. Ele pegou a própria camisa dele e passava no pé assim, ó, que o trem tava feio. Precisou passar sabão bravo para tirar a sujeira daquele cara, daquele andarilho. É. Eu quero fazer uma oração agora para BH, o povo de Minas Gerais. E quero também aproveitar nessa oração e orar pelo azeite, pelo suco da uva. 2 colherzinhas de azeite e 3 dedos do suco da uva. Faz uns 7 dias, para, depois faz mais 7. Então, quero fazer essa oração agora para você que está aí com o seu azeite, com o seu suco da uva. Pelo povo de Minas Gerais também, vamos orar. Querido Deus, neste momento, nesta hora, estamos orando para o povo de BH e de outras regiões que eu passei, evangelizando, pregando a Tua palavra. Pai, eu quero te pedir, Senhor, as vidas que já foi perdida nessa tragédias. Pai, vai de encontro a cada um. Porque teve pessoas, Pai, que perderam a vida por imprudência. Outros foram por acidentes. Deus dá vitória a cada um. E que é quem usar do azeite, do suco da uva, receba a cura, a libertação e receba a vitória. Em nome de Jesus. Hoje uma mulher deu um testemunho do azeite e do suco da uva. Que Deus abençoe ela. Teve pessoas que perderam a vida ali, irmão, por imprudência. Alguém mandou um vídeo para mim das pessoas gritando com a senhora, o filho dela e o marido dela: sai! Sai daí! Sai daí! Sai! Tá caindo! Tá caindo! E o velho fazia assim, ó. E a casa dele por baixo. De repente. O povo lá não tinha como ir porque tinha um rio.
E ele, a velha e o filho na janela. E o povo gritando, desesperado. O bombeiro não tinha como ir lá, porque a rua já tinha. Mas dava para ele sair, largar tudo para trás. Ali dava para ver pelo tempo do vídeo, faz 10 minutos. E ali, então, as pessoas desesperadas, gritando, sai, sai, tá caindo, a casa tá trincando, vem, sai daí. De repente, desaba tudo. Para você ver. Quantas pessoas que o carro... Eu vi um vídeo aqui de um rapaz que estava no navio. Isso aí não tem nada a ver com a chuva, não. Ele estava num barco que atravessa carro e a Hilux dele desceu. E o povo gritando para ele sair de dentro da Hilux. E ele ali tentando segurar a Hilux, para a Hilux não descer. Por causa de coisas material. De repente engoliu ele com Hilux e tudo. Pessoas perdendo a vida por causa de coisas materiais. Larga tudo para trás. Porque o documento, amanhã você consegue fazer outro. O fogão, a geladeira, o armário, amanhã você compra outro. Mas e a vida? E a vida? Eu estou vendo a terra afundando. Eu estou vendo, irmão, um buraco enorme abrindo sobre a terra. Eu estou vendo, irmão. Mas muitos não querem acreditar. Dê ouvido à voz dos servos de Deus. Hoje mandaram um áudio aqui para mim, a pessoa pedindo dinheiro e dizendo: eu sou profeta de Deus. E como eu sou profeta de Deus, eu vou dizer para você, Deus vai te abençoar, mas é preciso você abençoar, abrir a mão, porque eu sou profeta. Não existe mais profeta, irmão. Para com isso. As pessoas têm que parar com isso. Não existe mais profeta, irmão. O último profeta foi João Batista. Hoje o que tem são pessoas que, pela misericórdia, santidade, Deus usa. Mas eu fico olhando aqui umas pessoas batendo no peito, eu sou profeta fulano de tal, eu sou profeta ciclano. Não, meu irmão, não existe, para com isso. Não existe mais profeta. O que existe hoje são pessoas que Deus usa para entregar a profecia, chamado de serva e de servo. Lembra disso. Nós somos usados por Deus pela misericórdia. Nós somos usados por Deus porque a nossa vida tem que estar na santidade. E é eu mesmo que tenho que me vigiar, não é os outros, não. Eu estava sentado, eu, mais 3 pessoas de igreja. E uma da esposa dessas 3 pessoas viu quando passou 3 moças da academia, com a roupa arrochada, com a roupa bem apertada. Ela, do outro lado da rua, mulher observa tudo. Não bate de frente com mulher, não. Mulher observa tudo. Quando aquelas moças faltou mais ou menos
10, 15 metros para chegar, eu abaixei a cabeça e fiquei mexendo no celular. Mas eu não estava mexendo no celular por propósito. Eu estava esperando aquelas moças passar. Eu estava esperando aquelas 3 moças passar. Mas os 2 que estavam do meu lado acompanhou as mulheres. A mulher de um virou e falou: "Ei, que bonito, hein?" Eu fui e levantei a cabeça. É, missionário. Se guarda sim, viu? Ah, mas o quê? Não, vocês dois olhou, vocês dois foi acompanhando a mulher, rapaz. Vocês não têm mulher em casa, não? É, para de palhaçada, que ninguém olhou a mulher. Olhou porque eu vi daqui. Eu falei, eu não estava mexendo no celular. Quando eu vi que elas estavam chegando perto, eu abaixei a cabeça e, ó, esperei elas passar. Por quê, missionário? Porque pecado não é só matar, estrupar, prostituir. Você desejar com o olho também é pecado. Cuidado com seus olhos, irmão, porque ele pode te condenar também. Porque você vigia a sua boca, mas não vigia seus olhos, seus pensamentos. Tinha uma mulher aqui na live que ela me pedia oração. E as fotos do WhatsApp dela eram umas fotos meio chamativas. Um dia ela me pediu oração, eu orei. Outro dia ela me pediu, eu orei. Mas no terceiro dia eu falei com ela: irmã, você não leva a mal, não? Tem como você trocar essa foto do perfil do WhatsApp aí, não? Ela olhou para mim, sabe o que ela falou? Tá incomodando? Tá te incomodando? Até hoje eu bloqueei ela, que nunca mais ela entrou no meu WhatsApp. Eu bloqueei, sabe por quê? Sou eu que tenho que vigiar, não é ela, não. Quando ela mandava uma foto pedindo oração, a maioria das fotos era ela com aquelas roupas chamativas. Até que eu falei, epa, sou eu que tenho que vigiar. As conversas dela. Ai, missionária, aí na sua região, como é que é aí? Meu sonho é conhecer. Vai conhecer o inferno. Conhecer minha região, não. A mulher com a boca torta, irmão. Mulher com a boca nojenta. Sua esposa deu sorte, hein? As conversas já não estavam me agradando mais. Eu bloqueei ela. E até hoje, nem sei por onde anda e nem quero saber. E nem me interessa. Por quê, missionário? Porque a porta do inferno não precisa estar aberta. A porta do inferno só precisa de uma brecha para as pessoas entrar. Para as pessoas entrar. Eu fui pregar em um lugar. Aí eu torci aqui, ó, essa mão, eu caí de mau jeito, então minha mão inchou. Eu fui e tirei a aliança. Mas fica a marca, irmão. Olha aí, ó. A aliança não tá aqui, mas tem a marca aqui, ó. Só que aí quando a mão ela incha, a marca some. Aí eu parei em cima de uma ponte para descansar, tomar um fôlego, vem uma de lá.
Vem uma de lá: "Ei, missionário", eu falei: "Ei, nossa, meu sonho era te encontrar, só te vejo pela rede social. E aí, como é que você tá, meu lindo?" Eu falei: "Eu tô bem". "Nossa, missionário, que benção. Ah, meu sonho é ser missionária e andar igual você anda". Eu falei: "Pode começar, irmã". Ai, mas você sabe, né, que para a gente começar a ser missionária assim, ainda mais a gente que é mulher, tem que ter um varão do nosso lado, né. Falei: "É, irmã. E você, como é que você tá?" Eu falei: "Eu tô bem". "Então você quer ser missionária?" "Ah, eu quero ser missionária, mas para ser missionária tem que encontrar um missionário, né. A gente sentar, conversar". Aí eu fui meti a mão no bolso, falei: "Não, irmã, eu sou casado, é porque minha mão tá inchada e a aliança não cabe". Aí, ó, não cabe, a aliança não tá cabendo. "Uai, você é casado?" Eu falei: "Sou, e muito bem casado, com uma mulher que se eu falar com ela meia-noite, frita uma galinha para mim, ela frita. Com uma mulher que não deixa eu andar de roupa suja, com uma mulher que me acompanha todas as vezes que ela pode ir, com uma mulher que me ajudou quando eu não tinha nada. Eu sou casado, irmão, e bem casado, no papel, apresentado na igreja, com uma mulher que quando eu não tinha lugar para mim comer, ela catando o papelão, mais a mãe e o pai, mais a mãe e o irmão, ela nunca me negou um prato de comida. Quando eu não tinha nada, ela me aceitou. Quando eu estava no fundo do poço, dentro da casa dos outros, ela me ajudou. Agora Deus deu uma casinha, eu vou abandonar ela? Agora Deus deu um carrinho melhor, eu vou abandonar ela? Quando eu tinha dente, ela estava comigo, e sem dente, ela está comigo? Eu vou abandonar ela? Vou nada, tem muita gente que faz isso. Ela era magrinha, aí agora ela está um pouquinho mais. Vou abandonar? Vou nada. Ontem mesmo eu falei com ela. Eu estava olhando ela aqui, ela deitada ali na cama, eu aqui. Eu falei: "Boa noite, meu bem". Ela: "Vem dormir". Falei: "Daqui a pouco eu vou". Aí ela olhou e falou assim: "Eu só vou dormir na hora que você deitar aqui na cama". Aí quando não tinha nada, não tinha lugar nem para comer, ela estava me dando o que comer, cuidando de mim. A casa não tinha nem uma cadeira, o pastor que me deu 3 cadeiras, ela estava ali do meu lado. Não tinha uma televisão, ela estava ali do meu lado. Não tinha uma geladeira, ela estava ali do meu lado. Aí hoje parece essas pombagiras do inferno, piricrente. Até hoje, irmão. Até hoje. Não tem gente que não respeita isso aqui não, irmão. É enviado de Satanás para tentar te derrubar. É enviado do diabo. Você está cantando na igreja, a pessoa chega a encher o brilho. Eu falo com a minha esposa, viaja comigo. Mas eu entendo quando ela não pode ir. Por quê? Porque tem lugar aí que a gente não quer saber se tem aliança no dedo, não. O diabo quer te derrubar. E ele não usa qualquer trem, não. Ele usa coisa forte. Ele usa trem forte para te derrubar. O desejo dele não é ter amor com você, não. Ele só quer que você toque. Ele só quer que você pisque o olho. Ele só quer que você dá uma passadinha de mão para acabar com o meu ministério. Então é o diabo que tem que vigiar? Não, sou eu. Eu sou amigo de poucas pessoas.
Teve uma pessoa que eu frequentava a casa dele, da esposa dele, dos filhos, e essa semana ele perguntou por que que eu não estou indo mais na casa dele. Rapaz, você passou aqui e não veio aqui em casa? Rapaz, eu fiquei sabendo que você estava aqui na cidade, por que que você não veio aqui? Por causa da palavra. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras, irmão. Cuidado de você não desfazer de um homem que ora por você sem interesse. De uma pessoa que busca por você sem interesse. Cuidado você não virar inimigo de servo de Deus, viu? Abraão, os que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Os que te abençoar, eu abençoarei. É. Cuidado. Eu sou daquele jeito assim, irmão. Se eu ouvir uma palavrinha de alguém, eu não vou mais na casa. Se eu ouvir uma coisa contra a minha vida sem eu dever nada, eu não piso mais naquela casa. Porque a casa que não recebe o homem de Deus, o servo de Deus, com respeito e com carinho, ela não merece ser visitada pelo servo de Deus. Não. A casa que fala mal do homem de Deus, que critica o homem de Deus, ela não merece que o homem de Deus vá na casa dela, na casa dele. Lembra de uma viúva que o profeta passava para lá e para cá? A esposa chegou para o marido e disse: esse homem é homem de Deus. E o que foi que ela fez? Preparou uma cama e um cântaro, um vaso de água, e preparou um cômodo para ele, colocou uma cama, uma vasilha d'água e cuidou do profeta. E olha a história dessa mulher, o que aconteceu com ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. A casa do homem e a casa da mulher que recebe um homem de Deus, essa casa ela prospera. Mas aonde um homem de Deus vai, que ele bate a poeira, não nasce nem coloião na casa. Porque se o homem de Deus saiu, o Espírito Santo de Deus também sai. Se não trata bem o homem de Deus, também não trata bem o Espírito Santo. Se não cuida do homem de Deus, também não cuida do Espírito Santo. Se não zela do homem de Deus, também não zela do Espírito Santo. Porque tudo começa pelo homem de Deus, o profeta, o servo de Deus. Porque não existe mais profeta, então hoje é servo de Deus. Tem casas que eu chego, que nos recebe com carinho, nos recebe bem, coloca lençol limpo, lençol cheiroso, para mim dormir. A pessoa, se não tem janta, eles preparam a janta, prepara um café, prepara qualquer coisa para agradar, e essa casa sempre é abençoada. Essa casa ela é sempre honrada, porque a casa que Deus entra, a prosperidade entra. A casa que entra o servo de Deus, a prosperidade entra. Sabe por quê? Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus entrou naquela casa, Maria foi cuidar dos pés de Jesus, mas Marta foi cuidar da comida. Marta foi cuidar do alimento. Marta foi cuidar. Enquanto Maria estava cuidando da espiritual, Marta estava cuidando do material. Tem gente nessa live que Deus tem mandado cuidar do missionário. Tem gente nessa live que Deus está falando aqui comigo, filho. Tem gente nessa live que não vai ser preciso você pedir, porque eu já tenho levantado eles para cuidar de você. Tem gente nesta live que está temando com Deus.
E quanto mais você tema, mais você perde. Tem gente nesta live que Deus tem falado com você, cuida do missionário. Zela dele, cuida dele. Vê o que ele está precisando. Cuida dele, porque se você cuidar dele, eu cuido de você. Tem gente nessa live que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Por que você está com medo de cuidar do meu servo? Por que você tem medo de cuidar da minha serva? Você cuida de Abraão, eu cuido de você. Você maltrata Abraão, eu maltrato você também. Então, cuidar de um servo de Deus, ter zelo. O que eu quero dizer aqui, cuidar, irmão, não é só dinheiro, não, viu? Não, tem gente aqui achando que é dinheiro. Não. Cuidar é orar pelo servo de Deus. É zelar, é honrar. Nossa, eu estou comendo esse pedaço de bolo. Missionário Flávio, eu vou mandar esse pedacinho de bolo para ele também. Nossa, eu estou dormindo num quentinho aqui agora. Aonde está o servo de Deus? Senhor, cuida dele. Isso é zelar. Ah, eu recebi uma benção, vendi um carro, vendi uma casa, recebi um dinheiro. Ô, glória, vou lembrar do servo de Deus. É cada coisa, cada coisa. Você orar por mim, você também está cuidando de mim. Nem tudo é dinheiro. Eu não estou falando aqui, porque tem pessoas se entendendo. Ah, já está. Não, nem tudo é dinheiro, não, irmão. Eu fico feliz com uma senhora aí que ela sempre fala, missionário, todo dia, quando eu vou dormir, o nome do Senhor está lá. Senhor, abençoe o missionário Flávio. Eu não tenho nem R$ 1 para mandar para ele, mas Jesus, aonde ele estiver, mas a esposa e os filhos dele, cuida dele, zela dele, não deixa que nada falta para ele, não deixa, Senhor, eu não tenho condição, mas levanta pessoas que têm condição para cuidar. Isso é cuidar do servo de Deus. Repara que aquela mulher, ela não botou o profeta dentro da casa dela, mas ela fez um cômodo, botou um cântaro de água, um vaso e uma cama, um colchão, um travesseiro, um lençol ou uma coxa e disse: olha, tudo limpinho para você. Aqui o senhor pode sair, fazer a obra. Ó, na hora da janta, sua janta vai estar aí. Na hora do almoço, seu almoço está aí. E na hora do café da manhã, seu café da manhã também vai estar aí. Isso também é cuidar do servo de Deus. Tinha uma senhora, ela morreu o ano retrasado. E essa senhora, eu lembro que ela me ajudou aqui mais de um ano. Eu fiquei muito triste pela morte dela, não por causa das ofertas dela, não, irmão. Eu fiquei muito triste da morte dela por causa do testemunho dela. E faltando 2, 3 dias para ela morrer, ela me ligou. Missionário, eu estou internada. Falei, a senhora está onde? Ai, eu passei muito mal, missionário, do câncer. Ela tinha câncer. Olha, minha filha não vai te ajudar. O meu filho, ele não vai nem lembrar de você. Mas, ó, Deus vai levantar outra pessoa que vai fazer por você o que eu faço. Quando eu não estiver mais aqui, lembra disso. Não sei quantos dias ainda eu vou durar. Falei, não, vamos orar. E Deus vai estar cuidando da senhora. Ela disse, não, eu estou sentindo que a minha hora já está chegando. Eu disse, mas a senhora está em paz? Ela disse, estou em paz, missionário. Eu queria que meu filho
e minha filha continuasse te ajudando, com o pouquinho que eles têm. Mas eles não vão fazer isso, porque eles não gostam de você. Mas Deus vai levantar outra pessoa para cuidar de você, assim como eu cuidava. Ela cuidava, tá, irmão? Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Mesmo ela estando com câncer. Tinha dia que ela me ligava gemendo de dor. Mas quando o filho dela chegava, ela se fazia de forte. 3 dias depois, eu tô ligando, 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 ligando. Quando eu cansei de ligar, a filha dela me atendeu e disse: "É o missionário?" Eu falei: "Sim." "Ah, eu tô passando para o senhor que ontem à noite a minha mãe morreu, tá?" E aí esse número agora era o número dela, mas nós vamos cancelar ele também. Tá bom? Eu disse: "Tá bom. Fica com Deus. Tchau, tchau." E até hoje, nunca mais. Nunca mais. Nem a filha, nem o filho me procurou. E sendo bem de vida. Ela disse antes de morrer: "Como que eu queria que a minha filha e meu filho te procurassem." Era o meu maior sonho, o meu maior desejo era minha filha e meu filho te procurar. E continuar te ajudando. Mas possa ser que eles estejam aí na live. E quem sabe eu seja surpreendido. Porque milagre pode acontecer, mas eu estou falando que até hoje, eu não sei daqui a pouco. Mas ela antes de morrer, ela disse para mim: "Eu queria que a minha filha e meu filho continuasse te ajudando." Então nesta noite, eu quero fazer uma oração. Mais uma oração. E é a terceira oração. E nessa terceira oração, eu quero agradecer a Deus. Hoje eu não vou pedir nada a ninguém, não. Eu só quero agradecer a Deus. Eu só quero agradecer a Deus por vocês estar aqui. Eu quero agradecer a Deus pela força, pela paz, pela saúde, pela família, pela finança, pelos empresários, pelas empresárias que estão aqui. Eu quero agradecer a Deus por vocês fazer parte da live do Missionário Flávio. A live do Missionário Flávio é isso aqui, irmão. Não uso a palavra para tirar aproveito de ninguém. Não uso a palavra para querer dízimo de ninguém. Não uso a palavra para querer aproveitar de ninguém. Não uso a palavra para ficar aqui enganando ninguém. Mas eu uso a palavra para te dizer: Jesus está voltando. Se prepara. Se prepara porque Jesus está voltando. A terra está descendo. A terra está sendo engolida como um funil. Você coloca um funil na boca da garrafa, enche ele e vai descendo devagar. O mundo está fazendo desse jeito. Então, nesta noite, vamos orar. Querido Deus,
aonde tiver uma pessoa nessa live com uma enfermidade contagiosa, um câncer, Pai, aonde tiver no hospital entre a vida e a morte, aonde os médicos já deu a última palavra, aonde tiver uma pessoa num presídio, onde tiver uma pessoa agora, Pai, internada, ou até mesmo dentro de casa, em cima de uma cama, sendo cuidado por médicos e enfermeiros particulares, porque tem condição. Senhor, abençoa o sogro do Kelvin que perdeu o seu irmão. Meu Deus, abençoa, Senhor, o tio da Thaís. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso deitar, nosso levantar, nosso sonho, nosso sono. Espírito Santo, eu quero te pedir, perdoa as nossas ignorâncias. Nosso pensar, falar, agir. Abençoa nesta noite essa pessoa que perdeu tudo. E abençoa essa pessoa que ganhou tudo também. Aonde tiver uma pessoa nesta live, endividada, casamento destruído, filha na prostituição, filho na droga. Aonde tiver uma pessoa nessa live, meu Pai, que tiver alguém enfermo em casa, que o Espírito Santo visite essa casa nesta noite. Essa pessoa que comprou o azeite, o suco de uva hoje, eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa meu lar, minha esposa, meus filhos, a mãe dos meus filhos, padrasta, irmã. Meu Deus, amanhã, Senhor, estarei indo mais de 250 quilômetros. Ali, Senhor, na cidade de Ecoporanga, aonde eu estou com um compromisso ali amanhã, meu Pai. E creio que vai dar bastante pessoas, meu Pai, naquele lugar. Mas se der uma pessoa, o Senhor será abaixo de Candarábia, o Senhor será glorificado. Se der 10, o Senhor será glorificado. Se não der ninguém, o Senhor será glorificado, Pai. Mas se encher aquele lugar, aquela rua, o Senhor será glorificado. Pai, levante pessoas que podem abençoar o missionário. Levante pessoas, Pai, são ali, bem dizer, 500 quilômetros para ir e voltar. E o Senhor levanta, Pai, 400, 500 quilômetros para ir e voltar. Pai, dá vitória a quem vai estar ali, Senhor. Me usa sem reserva. Me usa, meu Pai, naquele lugar. Pai, nesta noite, eu quero te pedir, todos que têm dizimados, ofertado, contribuído na vida do missionário, que o Senhor dá 10, 20, 30 vezes mais. E se aquele também que não dá, murmura, fala mal, abençoe ele também. Ajuda ele também, meu Pai. Deus, dá vitória em nome de Jesus. Amém. Irmão, quem tem visto aí eu orando por Alexandre de Moraes? Coloca amém aí, ou eu vi. Ele tá ali, ó. Olha lá. Olha lá ele lá. Vocês têm visto aí, né? Olha o Alexandre de Moraes lá. Olha lá. Lá em cima lá. Vocês têm visto aí. E antes de eu encerrar essa live,
Eu tenho falado aqui que eu oro por Alexandre de Moraes, pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro, pela irmã Mônica, pelo Marreta, vocês viram aí, pela pastora Nadir. Vocês veem eu aqui, se eu coloquei a foto deles ali, é porque eu oro por eles. Eu oro pela pastora Nadir, pelo Alexandre de Moraes, pelo Lula, pelo Bolsonaro. Eu oro por essas pessoas que estão na rede social, para que Deus dê a oportunidade, essas pessoas que estão com a boca meia suja, coração sujo, mente suja. Eu oro. Só que, porém, a minha oração é: Senhor, faça a sua vontade, não a minha, porque a minha vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. E o que foi que eu falei aqui? Se nós orar, Deus vai mostrar para mim e para você quem é Alexandre de Moraes, quem é o Bolsonaro, quem é o Lula, quem é a irmã Mônica, quem é o Marreta, quem é Nadir, quem é essas pessoas que estão na rede social aí com coração meio violento na palavra. E agora o Kelvin mandou um vídeo aqui para mim do Alexandre de Moraes, aonde ele usa duas palavras que acabou com ele, irmão. Essas duas palavras que ele falou em uma reunião onde eles estavam, e o olhar dele na pessoa acabou com ele. Eu, como cristão, nunca falaria aquelas duas palavras que ele falou. Então, por isso que eu digo, não precisa você condenar alguém, tacar pedra em alguém, julgar alguém. É só você orar a Deus, para Deus fazer a vontade dele. Vocês podem ter certeza que a partir de amanhã ou depois da manhã, essas duas palavras, eu não vou falar aqui, essas duas palavras que ele falou, vai todo mundo colocar na rede social. Ouve o que eu estou dizendo, depois vocês vão falar, missionário, bem que o senhor falou, ele mesmo não precisou de mim, orar o contrário para ele, não precisou de ninguém falar mal dele. Ele mesmo, com essas duas palavras que ele não deveria ter falado, ele acabou com a reputação dele. E vocês podem ter certeza que a internet vai pegar em cima. Vocês podem ter certeza disso. Mas precisou eu desejar mal para ele? Precisou alguém desejar mal para ele? Não. Eu orei pela vida dele. Então vocês reparam, a partir de amanhã ou depois da manhã, a rede social, o jornal e essas pessoas do lado aí vão pegar esse vídeo, mas vão pegar mesmo. Aonde ele fala duas palavras que acabou com ele. Acabou. Ele mesmo sentiu. Ele mesmo sentiu. Mas eu vou continuar orando pela sua vida, Alexandre de Moraes. Você ganhando ou você perdendo, você sofrendo, você chorando, você sorrindo, eu vou continuar orando por você, pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas a verdade é essa. Duas palavras que o senhor falou. O senhor acabou com a vida do senhor. Deus abençoe, fique na paz. Não estou aqui falando mal dele, mas estou aqui dizendo que não precisou ninguém atirar, ninguém matar, ninguém roubar, ninguém fazer nada. Falei com vocês? O que eu falei aqui? Não precisa desejar mal para ninguém.
É só você orar que Deus age. E amanhã, vocês podem ter certeza que vai ter um monte de pessoa pegando esse vídeo dele e colocando na rede social. Se Deus te tocar, você sentir de Deus, de nos abençoar, você será abençoado. Amanhã, irmão, eu vou fazer a live mais cedo um pouquinho, porque lá para mais ou menos 1h30 eu já vou sair de casa. Então amanhã, lá para meio-dia, eu vou fazer a live amanhã, meio-dia, tá? Porque daqui para lá dá uns 200 e poucos quilômetros, eu não sei quantos quilômetros dá. É 200 e poucos para ir, 200 e pouco para voltar. Aí eu vou conversar com a minha esposa se nós vamos e volta no mesmo dia, ou se nós ficam lá, para voltar no sábado de manhã. Amém? Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, não deseja mal para ninguém, não fale mal de ninguém, não critique ninguém. Vamos orar pela vida até mesmo da cantora lá que caiu, Ivete Sangalo, né? Já saiu do hospital, graças a Deus. Ela levou 2 cortes. Ivete Sangalo, eu, missionário Flávio, estou orando pela sua vida, pela sua casa, e que Deus possa cada dia mais, né, lhe salvar, lhe dar oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, e que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, gente. Fiquem na paz.